Eu quero falar sobre as portas que podemos abrir para os espíritos malignos. Sabe, gente, Deus ele não age nas nossas vidas quando não encontra fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Satanás ele também não encontra lugar e nem brecha nas nossas vidas se ele não tiver algumas portas abertas. E a primeira das portas abertas que Satanás usa para entrar nas nossas vidas e destruir, porque ele vem para roubar, matar e destruir, é o pecado. A Bíblia diz assim: irai-vos e não pequeis, e nem deis lugar ao diabo. Vejam que coisa, a Bíblia diz que a ira pode levar ao pecado, uma ira que é santa, uma ira que é pelo reino de Deus, que não é por motivos pessoais. Essa ira, ela não é pecaminosa, mas aquela ira que é da carne, que é uma reação que você tem quando de alguma maneira é ferido, esta ira, ela gera o pecado. E o pecado, por sua vez, gera o lugar para o diabo. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Então, queridos, o pecado é a primeira porta através da qual Satanás entra na sua vida e acaba criando brechas, na sua alma, no seu coração, na sua mente, no seu temperamento, no seu comportamento. E essas brechas acabam realmente permitindo que ele venha com seus demônios para oprimir, atormentar a sua vida. Então hoje eu quero orar para que algumas dessas portas abertas sejam fechadas por você e por mim enquanto orarmos. Amém? Então a primeira porta pela qual Satanás entra é o pecado. Mas a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu quero agora orar com você para que as brechas do pecado sejam fechadas na sua vida. Senhor, nós queremos orar segundo esta palavra. Senhor, o pecado, ele tem poder para escravizar. Ele primeiro vem como uma tentação, como algo aparentemente agradável, sem consequências. Mas depois, ó Deus, a Bíblia diz, o pecado, uma vez consumado, gera morte. Senhor, nós não queremos viver na morte. Nós queremos viver na vida, e na vida do nosso Senhor e Salvador. Por isso, juntos, eu e milhares de pessoas, estamos aqui para confessar os nossos pecados, porque cremos que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Como diz a tua palavra, o justo pelos injustos. Como diz a tua palavra, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Como diz a tua palavra, Senhor, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a tua palavra também diz, ó Deus, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Não só perdoar, mas fazer um processo de cura, de limpeza, Deus, para que sejamos mais alvos do que a neve. Porque a tua palavra diz, Senhor, ainda que os seus pecados sejam mais vermelhos do que o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Senhor, eu quero te agradecer pelo sangue precioso de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Querido, eu espero que você tenha confessado os seus pecados juntamente comigo enquanto eu estava orando, porque se não fez, faça agora, porque quando você confessa o seu pecado, Satanás perde a legalidade, porque diz as Escrituras que Jesus rasgou o escrito de dívida que havia contra nós. Então, quando você confessa os seus pecados, ele não tem mais pelo que acusar a mim e a você. Amém? Queridos, uma segunda porta aberta para o diabo é a amargura. Porque Satanás, ele atua nas nossas vidas, na infância, fazendo com que a gente tenha feridas, com que a gente seja desamado em algum momento, que pessoas provoquem feridas na nossa alma por palavras, por atitudes, até mesmo por abandônios, ou talvez por abusos, e pessoas crescem feridas.
amarguradas, sem ter esperança, sem ter fé, não se sentindo amadas, tendo raiva do mundo porque estão amarguradas. Mas a Bíblia diz que a raiz de amargura, ela abre uma porta para a atuação de demônios. Então, meu querido, em nome de Jesus, eu quero declarar na sua vida, você não precisa ficar totalmente amarrado a esses sentimentos. Agora, tem pessoas que gostam de se segurar a essas feridas e essas amarguras, porque a única coisa que elas têm é isso, e elas desejam a vingança, elas querem retribuir aqueles que lhes feriram. Eu ouvi certa vez dizendo que a amargura é como alguém tomar um cálice de veneno todo dia, acreditando que a pessoa que o feriu, que vai morrer envenenada. Não, querida, não, querido, quem vai ser afetado é você mesmo, mas você não tem que ficar com amargura no seu coração, porque Jesus um dia clamou no último dia da festa dos tabernáculos. Ele disse: eia, quem tem sede vem, porque todo aquele que crer em mim, diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo à vinda do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos limpa, é aquele que nos, com a sua água viva, vai fluindo de nós e vai tirando toda a amargura, todo o veneno, tudo aquilo que ficou no nosso coração, nas nossas lembranças. Por isso, Espírito Santo de Deus, Consolador amado, tu habitas em nós. É o Senhor que, a tua palavra diz que o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós somos fracos e não sabemos como orar, mas o Senhor intercede por nós. Ó Espírito Santo, que coisa linda, que maravilhoso saber que no céu o nosso Salvador Jesus está à destra do Pai intercedendo por nós, mas dentro de nós está o Espírito de Deus. Então agora eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos o fluir do Espírito, o derramar do Espírito, com a sua graça, com a fé, limpando as memórias, tirando a dor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero nesse momento agora orar, e você ora comigo, meu querido, orar fechando as brechas, Senhor, para toda amargura. Declara agora, Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a minha amargura ao pé da cruz. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor, as minhas lembranças doloridas, as minhas feridas, eu abro mão da raiva, da ira, do ressentimento, porque eu quero, Senhor, andar livre, Senhor, livre. A Tua palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, agora eu dou uma palavra de ordem, uma palavra de comando, para que os meus amados que estão aprisionados pela raiz de amargura, Senhor, que eles sejam libertos, e agora pela decisão deles, ó Deus, que eles fechem a porta, fechem a brecha, Senhor, da amargura, para que nunca mais Satanás alcance ocasião na vida deles e eles sejam livres. Queridos, a terceira porta que eu quero falar para vocês, que é uma porta para o inimigo, é o ocultismo. Muitas pessoas ainda que, sinceramente, elas abrem portas para o diabo. Por quê? Porque elas consultam horóscopo, vão procurar alguém para ler a mão, para jogar cartas de tarô. São pessoas que procuram médiuns para que estejam, de alguma maneira, trazendo os seus antepassados, os seus familiares. E tudo isso é brecha, porque lá em Deuteronômio capítulo 18, a palavra de Deus diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não farás conforme as abominações daqueles povos. E aí então o Senhor cita as práticas, né? Ele fala daqueles que consultam os mortos, os necromantes, daqueles que procuram os adivinhos, daqueles que vão procurar os chamados feiticeiros. E ele diz: porque aquele que pratica tais coisas, o Senhor os afasta de si. Então, meu querido, eu quero dizer que eu respeito o seu direito de crer como você crer. Eu respeito o direito de você até mesmo ter toda a liberdade de exercer a sua fé como você deseja, mas eu quero te dizer que
o envolvimento com o ocultismo, ele acaba trazendo muitas brechas e consequências espirituais. Então, Pai, agora nesse momento, eu quero orar pela vida dos meus irmãos que já tiveram envolvimento com o ocultismo, com práticas ocultas, ó Deus, que talvez até tenham objetos nas suas casas. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor revele a eles por onde está a brecha através da qual o inimigo está entrando, e que eles, Senhor, ao tomarem a decisão correta, Senhor, de abandonar essas coisas, que eles sejam livres, ó Deus, e libertos e perdoados, e que esta porta seja fechada na vida deles, para que não venham males para eles, ó Deus, que são males oriundos, ó Deus, daqueles que têm contatos com o mundo oculto. Em nome de Jesus, ó Deus, limpa as casas, limpa, Senhor, as brechas, os objetos que são consagrados e que estão nas casas. Quebra todo o poder de maldição, Pai, e abençoa a vida dos teus filhos e os liberta em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado. Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus.